vamos entrar na nossa segunda parte da aula. Eu vou chamar aqui a professora Michele Marri, nossa convidada especial. Já estava aqui aguardando a sua participação. Thiago. Como é que tá, Michele? Tudo bem? Tudo bem, você? Seja bem-vinda mais uma vez. Espero que a gente não tenha bagunçado aqui o microfone. Michele, tem a marcação aí. Para marcação. Ali, né? Pronto. E? Aqui a gente vai olhar para cá. Pronto. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Bom Michele, dia, boa tarde. Não sei que horas vai passar, né, Thiago? Boa noite, por enquanto. Michele, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A Michele, gente, já tem um curso gravado, né? Vai ser lançado amanhã na plataforma da Elencos Educação, um curso completo sobre contratos administrativos na nova lei de licitações. Por isso eu chamei ela aqui para falar um pouco sobre esse novo regime. Mas antes da gente falar sobre contratos, você gosta de polêmica, né? Você é advogada da União, né, coordenadora lá do Núcleo de Licitações e Contratos do Ministério da Justiça, veio correndo para cá, lá do Ministério da Justiça, então tem que falar um pouco sobre esse tema polêmico aqui, que é a responsabilidade do parecerista. Que está na crista da onda. Está na crista da onda, teve uma decisão recente. E aí eu pergunto para você, eu não sou mais... Eu já fui advogado público, né? Já fui advogado da União. Já foi colega, né? Já fui colega, mas agora eu estou do outro lado. Eu estou lá no órgão de controle. E aí, a gente pode responsabilizar o procurador do Estado, o procurador municipal, o assessor jurídico, o advogado público? Em que casos? Eu quero saber sua opinião depois do final, hein? Vou pegar minha colinha aqui, tá, Thiago? Tá, fica à vontade. Porque eu não vou deixar nada passar, viu, pessoal? Thiago, quero agradecer mais uma vez aí a parceria, gravei toda a parte de contratos da nova lei para o Thiago e tá lá na plataforma para quem quiser assistir, deem retorno depois sobre as aulas, né, Thiago, que é importante. Boa noite aí para a audiência, tem um monte de câmera aqui, gente, então é tipo câmera 1, câmera 2, boa noite para a audiência do Thiago. Sobre a responsabilidade do parecerista... Primeiro, vou deixar aí a dica que eu tenho um artigo publicado, tá? Pelo Migalhas, com a professora Vládia. Então, leiam, é um artigo, tem bastante coisa. Também vou deixar a dica de um artigo sobre contratação direta de artistas, viu, Thiago? Também tem publicado no Observatório da Nova Lei de Licitações e Contratos, tá? Que é lá da editora Fórum. Bom, primeiro de tudo... Michele, eu já botei aqui, ó. O link, o pessoal vai receber o link para o artigo, sei que você tem esse artigo, já li esse artigo, está muito bom, um resumo completo e várias reflexões sobre o tema, então só para deixar aqui para o pessoal ver, já sabe que vai ter o link para o artigo no material que eles vão receber. Vou te passar o da artista também. Sim, isso aí também. Ainda mais porque a gente está entrando agora em eleições, né? E lá eu falo de controle judicial também do ato. Muito importante. Bom, gente, de acordo... com um precedente recente do TCU, os pareceristas de forma genérica só terão afastada a responsabilidade a eles eventualmente questionada se os seus pareceres estiverem devidamente fundamentados, albergado por tese aceitável da doutrina ou da jurisprudência. Na verdade, esse acórdão é de 2018, o mais recente é de 2022, a gente vai ver agora. Vamos lá, falando primeiro sobre classificação de parecer. Vocês vão encontrar a classificação de parecer, aliás, antes disso. Não há responsabilização, vamos começar agora e já prestem atenção que vocês vão precisar de muita atenção agora, né, Thiago? Porque tem que construir todo um raciocínio jurídico, tá? Primeiro de tudo, regra geral, não tem responsabilização objetiva, tá? Então, responsabilização objetiva é o quê? Quando eu responsabilizo sem comprovação de dolo ou culpa. Não existe isso na responsabilização do advogado público. Então, ela não é objetiva, não é sem dolo e culpa. Não tem como ser, não é isso, Thiago? Então, isso não existe, responsabilização objetiva do advogado pelo conteúdo do parecer, que, na minha opinião, é de natureza meramente opinativa. Quem já me viu falando em aula, em palestra, sabe que eu digo isso. Por que eu digo isso, Thiago? Quem decide não pode opinar. Exatamente. Porque quem decide, quem opina pode decidir, nós não precisamos de gestor, não é verdade? Então, quem decide não pode opinar. E quem opina não vai decidir, né? Aliás, quem opina não vai decidir. Quem decide vai receber o gestor análise técnica e análise técnico-jurídica.
considerando outras circunstâncias, como, por exemplo, o ambiente político, outras situações que vão se apresentar no dia a dia do gestor que não se apresenta para a área jurídica, ele vai decidir. Então, para mim, quem opina não decide, é o gestor Existe, que inclusive, decide. inúmeras questões técnicas. Você pega, por exemplo, a gente estava ontem com o André, que foi diretor da Valec, do DENIT. Veja se como é que alguém que tem... são gestores técnicos. Às vezes são questões técnicas que não estão ao alcance do advogado e que ele pode opinar, mas ele tem uma visão limitada da questão. Vai ter, com certeza. E aí é justamente o gestor que tem uma análise muito mais ampla da questão é que vai ter condições de decidir, né, de tomar uma decisão e se responsabilizar por uma eventual decisão equivocada. Por isso que é tão delicado o assunto, porque você tem na administração pública, e você já foi advogado público, você sabe disso. Quem trabalha diariamente, você não tem só opinião jurídica, você tem opinião técnica. E você tem competências, atribuições diferentes para cada um que atua dentro do processo licitatório e da contratação pública. Então, você tem a competência e atribuição do jurídico, tem a competência e atribuição da área técnica que vai opinar, por exemplo, em situações como provavelmente o André deve ter apresentado aqui, técnicas relacionadas à obra. Por exemplo, uma área que eu falo muito, TI, TIC, tecnologia da informação e comunicação. A área jurídica, ela não tem conhecimento profundo de TIC para avaliar determinadas situações. E aí o gestor ele vai receber aquele aspecto técnico, aquele aspecto jurídico, e ele vai decidir ali, considerando outras circunstâncias, o que ele vai, que direção que ele vai tomar. Se ele autoriza ou não, por exemplo, eu dar o start ali na fase de seleção do fornecedor, na fase eu, enquanto autoridade competente, tenho que dar o início ali do processo licitatório. Então, ele recebe essas avaliações para ele poder dar esse start. Perfeito. Muito bem, mas aí voltando para a classificação dos pareceres. O MS do STF, 24631 de 2007, anotem isso, 24631 de 2007, ele traz classificação de parecer, como sendo o quê? Obrigatório, facultativo, vinculante e não vinculante, ok? Para mim, na minha opinião, houve ali uma certa confusão entre obrigatório e vinculante, ok? No texto. Parecer obrigatório, a lei vai dizer que eu estou obrigada a emitir. Parecer facultativo, ela não me traz essa obrigação. Exemplo, facultativo, quando eu tenho uma dúvida jurídica relacionada a uma fase, por exemplo, na execução do contrato, que o advogado hoje público ele vai atuar em todas as fases do processo licitatório, ok? Pela nova lei. Todas as fases, desde planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual. Então, eu estou ali na fase de fiscalização, na fase de execução, e tenho uma dúvida jurídica, eu posso submeter para o meu jurídico? Devo, porque você vai ter segurança jurídica para decidir enquanto gestor. Está aí como é a atuação dentro do processo licitatório. Isso é um parecer facultativo. Quando ele é obrigatório? 53 lá da nova lei. Ele traz como obrigatório lá, terminou a fase de planejamento, eu sigo e mando tudo para quem? Para o órgão jurídico. E eu vou analisar todos os artefatos da fase de planejamento. Pelo amor de Deus, né, Thiago? Porque eu já tenho ouvido em palestras e aula que tinha órgão de assessoramento jurídico só analisando edital e contrato. Porque dizia que o 38, parágrafo único, só falava edital e contrato. Não é assim, gente. Agora, na nova lei, não tem mais o que discutir, tá? Todos os artefatos sejam relacionados à questão jurídica, ok? Isso é importante deixar claro. E aí a gente vai parecer vinculante e não vinculante. Na minha opinião, parecer vinculante quando a lei diz o quê, Thiago? Você é obrigado a emitir o parecer enquanto assessoramento jurídico e você, gestor, é obrigado a fazer o que tiver no parecer. Isso é vinculante, tá? Se não há essa obrigação na lei de que você é obrigado a emitir o parecer e você, gestor, vai ter que acatar, ou seja, você não pode justificar, não pode nada ali, você vai ter que acatar. Se você não quiser acatar, você não emite o ato, você tem discricionariedade para fazer isso. Mas se a lei me traz que para aquela determinada situação, você vai ter que ter um parecer jurídico, que você é obrigado a acatar o que tiver no parecer, isso é vinculante. Se ela não me traz isso, não é vinculante. Bom, já dei minha opinião de que em contratação pública ele deveria ser opinativo.
Mas existe aí essa classificação do mandado de segurança, vou repetir, 24631 de 2007. Pois bem, o plenário do Tribunal de Contas da União, no acórdão 615, esse é de 2020, ele disse: os ocupantes de cargos de advocacia pública, nos casos que abarquem a esfera de competência do TCU, podem ser responsabilizados pelo tribunal. Então, o Tribunal de Contas entende que o parecerista jurídico pode ser responsabilizado por ele, Tiago? Entende. E ele continua: mesmo quando não tenha atuado com dolo e fraude. E aí a gente já tem outras implicações, certo? Que aí eu vou trazer para vocês o mandado de segurança 35410 de 2017 do Supremo Tribunal Federal, que ele diz o quê? O TCU é órgão técnico de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, cuja competência é delimitada pelo 71 da Constituição. E no finalzinho ele fala o quê? Órgão sem qualquer função jurisdicional. Então, as atribuições ligadas ao Tribunal de Contas da União é contábil, fiscalização contábil, financeira, orçamentária. E as competências estão delimitadas no 71, correto? Bom, então, pode haver responsabilização? Eu já falei que pode. E qual vai ser o limite disso? E a gente vai por... Pode ser por erro grosseiro? Pode. Pode ser por culpa? Pode. Pode ser por dolo ou fraude? Me mandaram olhar para a câmera. Posso olhar para você. Então, pode ser por erro grosseiro, culpa, dolo ou fraude. Vai ser responsabilizado? Vai. Mas aí vamos ver em quais dimensões. É porque eu preciso falar para alguém, Thiago. Não tem problema nenhum. Pode falar para a câmera, o pessoal, e falar para mim também. No caso de erro grosseiro, olha, preste muito bem. Olha para você ver a profundidade do negócio. Quando o Thiago me mandou, eu falei: Thiago, a gente vai ficar discutindo só de responsabilidade de parecerista 1 hora, não foi? No caso de erro grosseiro e culpa, tá? Não, aqui na responsabilização do parecerista, na minha opinião, e eu vou dizer com fundamento jurídico em que, no caso de erro grosseiro e culpa, deve ter submissão à instância administrativo disciplinar do advogado público, tá? Para apuração de eventual responsabilidade. Isso com base em quê? Na inviolabilidade funcional, um primeiro requisito, que está no 133 da Constituição, combinado com o artigo 2º do Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94. A inviolabilidade, ela é fundamental para o Estado democrático de direito. Então, a inviolabilidade do advogado, ela é fundamental para o nosso Estado democrático de direito. Ela dá liberdade nas convicções do advogado e nas conclusões que ele tem que ter no parecer dele. Então, ela é fundamental, tá? Pode haver responsabilização também, isso ninguém fala, no 42, parágrafo 2º da Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. E aí ela diz o quê? Quando o parecer é obrigatório e vinculante, ele deixa de ser emitido no prazo. Que o prazo desta Lei do Processo Administrativo Federal é de quê? De 15 dias, que é o que a gente adota na Advocacia Geral da União. Pois muito bem, vocês sabem que a Advocacia Geral da União, ela presta assessoramento, consultoria jurídica para a administração direta federal, indireta também federal, autarquias e fundações também, mas é no âmbito federal, ok? Então, a Lei 9784, ela se aplica, processo administrativo federal, tá? Bom, continuando aqui, no caso de dolo ou fraude, a gente falou de erro grosseiro e culpa. Segue as instâncias jurisdicionais próprias, tá? E isso também a gente pode concluir da onde? Do 38, parágrafo 2º da Lei 13.327 de 2016. Essa lei, ela trata dos honorários para a Advocacia Pública Federal. Então, ela se aplica também à Advocacia Pública Federal, que pode atrair discussões no sentido de não haver lei própria para procuradores, por exemplo, os estaduais e municipais. Mas, no nosso caso da Advocacia Pública Federal, a Lei 13.327 de 2016, ela deixa claro o que eu acabei de dizer. E o que eu acabei de dizer resumidamente? No caso de erro grave ou culpa, vai ser as instâncias administrativas disciplinares da Advocacia Pública quem vai apurar e responsabilizar. Então, tem responsabilização em culpa e erro grosseiro? Claro que tem que ter, né?
No caso de dolo ou fraude, vai para as instâncias jurisdicionais próprias. E eu tenho também responsabilização, ok? Isso também está onde? No 84 do Código de Processo Civil. E aí, para quem é Procuradoria Estadual Municipal, pode ir também pelo 184 do Código de Processo Civil. Mas eu sempre recomendo regulamentação, ok? Espaços que não têm norma, que não são regulamentados, são preenchidos. Seja por tribunais de contas, seja por outras instâncias judiciais, como por exemplo, né? Então vamos regulamentar para a gente poder ter aí o espaço preenchido, tá? E aí deixo mais uma dica que tá todo esse entendimento também no mandado de segurança 24631 do DF, que fez as diferenciações dos pareceres, que a decisão agora do STF, tomada agora recentemente, usou como fundamentação só para dizer a classificação dos pareceres. Mas tinha mais coisa ali, né? Se a gente for ler, ali a gente vai ver um trecho interessantíssimo que trata justamente dessa questão de levar para a instância administrativo-disciplinar própria do advogado público, tá? E aí vamos para a coisa da culpa e do erro grosseiro. É a mesma coisa, Tiago, você acha? E aí? Eu acho que para facilitar deveria ser a mesma coisa, né? Porque senão a gente vai ficar com vários níveis de classificação, de culpa, de dolo, e a gente não sabe onde encaixar. E pega isso do penal e do civil, e vira uma confusão, porque não se separam as instâncias, você não concorda? Isso. Instância civil é uma coisa, penal é outra e administrativa é outra. Pronto. Não é assim? Pois vamos aproveitar para fazer um pequeno resumo do seu entendimento, muito bem fundamentado, sobre a questão. Então, o que a gente vê do cenário que a gente tem até agora, primeiro é uma grande confusão jurisprudencial. Não existe definição, né, concreta por parte da jurisprudência, pelo menos no âmbito do Poder Judiciário. O TCU, pelo menos até agora, vem entendendo que o advogado público pode ser responsabilizado perante o órgão de controle, o Tribunal de Contas, em caso não apenas de dolo e fraude, que são os mais graves, mas também no erro grosseiro. Ou seja, ele errou, ele cometeu uma falha e é uma falha que inaceitável para um advogado público. Aí que a gente vai entrar nisso agora. Na visão do órgão de controle, era uma falha inaceitável. É um erro, ele não teve ali intenção de fraudar, né, de obter algum benefício escuso, mas é uma falha que, na visão do órgão de controle, é uma falha inaceitável. Então, por exemplo... Inexcusável. Inexcusável, exato. Então, aquele erro que você falou aqui, por exemplo, do advogado que simplesmente faz aquela análise do edital e não analisa todos os artefatos de planejamento. Ou faz simplesmente um parecer de uma folha, um parecer genérico. Isso seria, para o órgão de controle, motivo de penalização. Mas você, muito bem fundamentada, está dizendo que isso pode ser objeto de punição, mas não perante o Tribunal de Contas da União. E aí trazendo como fundamento a decisão do STF, que diz que o órgão de controle, o Tribunal de Contas, não teria competência porque é um órgão que analisa questões contábeis. Ele não teria, segundo o STF, que você trouxe aqui, esse poder de analisar responsabilidade dos advogados públicos. O fato é que o STF realmente ainda falta definir um pouco dos limites de atuação do controle externo. Às vezes eles concedem muito poder e às vezes eles limitam e fica nesse vai e vem. Ainda tem muita coisa para ser definida pelo STF como forma de delimitação. Só para esclarecer, esse mandado de segurança que eu trouxe foi só para dizer que o STF decidiu o que é a competência do tribunal. Mas o que o Tribunal de Contas diz? Nessa competência que eu tenho, que é de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, eu posso punir o advogado público, porque a minha competência é essa, entendeu? Então, ele usa isso para responsabilizar. O que a gente tem que ter em mente é o quê? Existe uma lei, que é a 13.327 de 2016, e existe o Código de Processo Civil, que ele diz claramente que é o quê? Né? Só vai ser responsabilizado nos casos de dolo ou fraude, e ele diz que só vai ser responsabilizado pelas instâncias jurisdicionais próprias. É essa a leitura que tem que se fazer. No caso de erro grosseiro ou culpa, ele vai ser, claro que vai, ele tem que ser, só que vai ser numa instância administrativo-disciplinar. Então, no caso do advogado público, seria pela controladoria da AGU.
Isso, O órgão corregedoria. A corregedoria da AGU, o órgão que faz for advogado público federal. federal. Tá? E as corregedorias Então, competentes. qual seria na prática, como é que funcionaria isso na prática? O TCU verificou ali uma probabilidade de ter o advogado público atuado em desacordo, e aí você vai ter que apurar, né? Porque você tem que abrir um processo administrativo. Você tem que dar contraditório, tem que dar ampla defesa. Então você tem que abrir um processo administrativo para apurar o quê? Se teve erro grosseiro, se teve culpa, ou se teve até mesmo dolo ou fraude. E aí, se teve dolo ou fraude, eu vou enviar para as instâncias próprias para apuração, porque é crime, ok? Então, o que na prática deveria funcionar? Verifiquei aquilo no processo, vou remeter para a Advocacia Geral da União para que ela abra processo administrativo disciplinar e verifique com contraditório e ampla defesa qual foi a atuação daquele advogado. Veja que eu vou ter muito mais até um aspecto técnico-jurídico de avaliação e não só de um ambiente de um órgão de controle para verificar a atuação dele, para verificar quais os limites que ele teria que ter entrado ali naquele parecer, porque eu vou ser uma instância própria administrativo-disciplinar de advocacia pública, que eu, enquanto órgão de controle, provavelmente não vou ter a visão ali do que o parecerista jurídico poderia, até onde ele ia, que limite ele teria de atuação ali. Perfeito. Tá? Bom, mas em relação à culpa, a gente tem o quê? Isso é importante porque a gente vai ter uma confusão enorme aí. A culpa, a gente tem que ela pode ser, isso aí no ambiente até de direito civil, tá, gente? A culpa pode ser grave, leve, levíssima. E é isso que o TCU utiliza para fundamentar, e a gente vai ver aqui na prática, os acórdãos que trata de erro grosseiro. A culpa grave, ela vai ser grave quando? Dolosamente. Então, por isso que vocês vão ver doutrinadores equiparando culpa grave ao dolo, ok? Houver negligência extrema do agente, não prevendo aquele fato que é previsível ao comum dos homens. Guarda isso aí, Thiago. Mas ela pode ser leve, quando a lesão... Por que a gente, do direito, dificulta tantas coisas, não é? Tenta facilitar e acaba dificultando, né? Tenta categorizar e acaba criando uma confusão para todo mundo. Pois bem, falei que ela pode ser grave. E aí tem doutrina que equipara ao dolo. Mas ela pode ser leve. E aí, quando a lesão de direito puder ser evitada com atenção ordinária ou adoção de diligências próprias. Isso daí tá no 1267 do Código Civil. E ela pode ser ainda levíssima, tá? Se a falta for evitável por uma atenção extraordinária. Guardem esses conceitos. Ou especial habilidade e conhecimento singular. Isso tá 874 a 877 do Código Civil. E aí a gente vem com a LINDB, a gloriosa LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. E lá no 28 ela coloca o agente público. Já vamos parar aí. Agente público abarca, que eu digo, todo mundo. Porque eu não estou falando de servidor público especificamente. Servidor público é quem culpa cargo efetivo. E aí você pode vir com o argumento, se ela está falando agente público, então também inclui o advogado público aqui? Não, porque ele tem um tratamento específico. E aí, quando a gente tem uma lei específica, a gente aplica o quê? A lei específica, não é isso? Então, lá no 28 ele fala, da LINDB, o agente público vai responder pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas. Ele coloca em caso de dolo ou erro grosseiro. E aí, bagunçou tudo. Porque se eu tenho lá no 84 do CPC falando dolo ou fraude, e ele vem falando aqui dolo ou erro grosseiro. E o que é esse tal do erro grosseiro, não é mesmo? Aí começa a confusão, porque o 12 do decreto que regulamentou a LINDB, lá o decreto 9830 de 10 de junho de 2019, artigo 12, ele diz: o agente público só vai ser responsabilizado por suas decisões de opinião técnica se agir ou se omitir, aí ele já traz a omissão também, né? Com dolo, aí ele coloca direto ou eventual, ou cometer erro grosseiro no desempenho das suas funções. Beleza, ele botou aqui que o dolo, para deixar claro, é direto ou eventual. E trouxe o erro grosseiro. E aí no parágrafo 1º do 12 do decreto que regulamenta a LINDB, 9830, ele coloca o quê? Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inexcusável, praticado com culpa grave. Veja,
caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência e perícia. Mas eu não acabei de dizer que na classificação que a gente tem doutrinária, a culpa grave se equipara ao dolo, Thiago? Então eu tô colocando o erro grosseiro equiparado ao dolo. Então não preciso falar dolo depois, você concorda? Se eu tô equiparando o erro grosseiro ao dolo. Concorda? Muito bem, aí ela não satisfeita, aí ela coloca no parágrafo 2º 12, não será configurado o dolo ou erro grosseiro do agente público se não está comprovado nos autos do processo de responsabilização, situação ou circunstância fática capaz de caracterizar o dolo ou erro grosseiro. E aí, já fazendo um link que tem que ter nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o elemento subjetivo ali da norma que eu estou aplicando, responsabilizando, beleza? Ficou com isso daí? Que a Lindbe veio equiparando erro grosseiro à culpa grave, beleza? Aí vem o TCU. E aí, essa é a decisão que a gente tem, última aí, de responsabilização. Acórdão 7289 de 2022 da primeira Câmara, que é o que a gente comentou aqui nesse artigo, tá? Foi no sentido de que agiu o parecerista jurídico com erro grave e inexcusável. Mas o erro grave e inexcusável está equiparado ao dolo? Então, eu estou falando que ele agiu com dolo? Olha a confusão que eu crio equiparando o erro grosseiro à culpa grave, né? Então, será que ele não se enquadraria melhor o erro grosseiro na culpa leve? Que é quando a lesão puder ser evitada com atenção ordinária ou adoção de diligências próprias. Será que não é? Aí que eu teria que enquadrar? Então, vem o TCU aqui, no acórdão 63 de 2023, primeira Câmara. Bom, gente, o acórdão 2860 de 2018 do plenário, vocês vão ver lá a equiparação do erro grosseiro à culpa grave, e é assim que o TCU tem feito também, tá? Dá para dizer que está errado? Não, porque a gente viu que o próprio regulamento da Lindbe, ele veio dizendo isso, tá? Mas aí veio, querido ministro Benjamin, que eu sou fã, declarada, já foi meu professor aqui 2 vezes em Brasília. E vai estar em Natal, no Licitar, já estou fazendo propaganda Pronto. do evento lá, que a gente vai palestrar junto com o ministro Zinla lá em Natal. Que vai ser extraordinário de novo, Com certeza. E veio ele, que é o relator, nesse acórdão 63/2023 da primeira Câmara, e disse o quê? Em minha visão, veja bem, e com as devidas vênias às posições eventualmente contrárias, associar culpa grave à conduta desviante da que seria esperada pelo homem médio significa tornar aquela absolutamente idêntica à culpa comum ou ordinária. Ou seja, eu estou... Bom, vou continuar aqui. Visto que este sempre foi o parâmetro para se aferir a modalidade de culpa. Além de inadequada essa posição, parece negar eficácia às mudanças promovidas pela Lindbe, que buscou instituir um novo paradigma de avaliação da culpabilidade dos agentes públicos, tornando mais restritos os critérios de responsabilização. Ou seja, aqui nesse acórdão 63 de 2023, da primeira Câmara, a gente já tem um resquício ali de começar a discutir novamente o que é o tal do erro grosseiro. Já se apresenta uma pontinha ali, tá? E aqui a gente vai ficar aí com a discussão de que ou eu equiparo ele à culpa grave e deixo ele também equiparado a um dolo, ou eu equiparo ele a uma culpa leve. E aí eu faço as diferenciações no sentido de que eu vou ter dolo, vou ter erro grosseiro equiparado à culpa leve e vou ter a fraude, ok? E a culpa lá, levíssima, que seja também podendo ser responsabilizada, tá? Bom, terminando já para você ver toda a discussão. A nova lei, ela trouxe tratamento disso? Não trouxe. Ela tinha isso no 53, parágrafo 6º, que foi o quê? Vetado, tá? Tá vetado na nova lei. O 53, parágrafo 6º, ele dizia o quê? O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude, e aí que estava o problema, na elaboração do parecer jurídico. Por isso ele foi vetado, tá? Porque elaboração do parecer jurídico não pode trazer responsabilização de advogado público, ok? O conteúdo, a forma de atuar, ok? Agora, a elaboração em si iria atrair mais uma série de discussão e ia bagunçar ainda mais o coreto, digamos assim, né? E aí, a decisão agora,
por fim, do STF, que foi a última que a gente tem, que ele colocou: trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, que foi impetrado. Ele colocou o nome do procurador lá, que foi responsabilizado. Contrato do Tribunal de Contas foi consubstanciado no Acórdão 1148 de 2022 do TCU, resultante de tomada de contas especial, e condenou esse procurador a ressarcir ao erário o valor de R$ 124.286,87 e botou multa de R$ 10 mil. E aí ele colocou: na assentada, a segunda Câmara do TCU responsabilizou o impetrante por emitir parecer favorável, olha aí, a assinatura de termo aditivo ao contrato, colocou lá, e colocou quem foi celebrado. Ao apreciar a contratação, a Corte de Contas concluiu pela existência de irregularidade nos termos aditivos, que concederam reajustes indevidos de preços unitários de medicamentos, em índices superiores ao legalmente permitido, nos termos da Lei 866. Então, veja a delicadeza e a responsabilidade de você responsabilizar um parecerista jurídico numa situação dessa. Aqui a gente está no âmbito, esse é o 30805, se não me engano, não me falha a memória, que eu até também divulguei lá no Instagram. E está lá no meu Instagram também. Você tem aqui uma série de mandado de segurança, e ele coloca muito bem isso: eu não vou o quê? Apreciar a prova. Então, eu não tenho como descer a minúcias e saber o quê? Se o parecerista, por exemplo, poderia ter ido ao limite de verificar se o percentual estava muito alto ou não, se ele deveria ter feito o cálculo para ver se estava condizente ou não. Isso ele não foi aqui. E ele disse, claro, que quem faria essa apreciação seria no âmbito que não fosse do STF. E aqui foi feito para ele no âmbito do Tribunal de Contas da União. Então é bom que fique claro que a discussão aqui parou em: posso responsabilizar ou não o parecerista? Não parou, a discussão aqui não foi do caso concreto, porque o Supremo não vai avaliar a prova e não vai descer a minúcias, e era mandado de segurança. Então, ele teria que entender que já foi trazido aquilo ali antes para ele não entrar naquilo ali, como um direito líquido e certo que estava se alegando dentro do mandado de segurança. Mas a discussão de fundo aqui foi: posso ter a responsabilização? E a decisão foi no sentido de que poderia ter responsabilização, ok? Só que, gente, no âmbito do STF, mais ainda do que no Tribunal de Contas, e eu tenho uma série de decisões que em palestra, em curso, enfim, eu levo e deixo claro isso, não há uma unanimidade. Aqui foi uma decisão em sede de mandado de segurança e foi uma decisão de único ministro, que foi o Fux. Então, decisão monocrática, tá? A gente tem uma série de outras decisões no âmbito do STF que dão um tratamento um pouco diferente até do que foi tratado aqui nesta decisão, ok? E aí fica a questão ainda, e acho que vai perdurar até que a gente tenha aí uma uniformização até por parte da própria advocacia, uma uniformização maior. E aí, no sentido de tentar trazer essa uniformização, tem uma proposta de súmula vinculante que foi encaminhada pelo presidente da OAB Nacional, que diz o quê? Viola a Constituição a imputação de responsabilidade ao advogado pela emissão de parecer ou opinião jurídica sem demonstração de circunstâncias concretas que o vincule subjetivamente ao propósito ilícito. Mas vai resolver a questão, Tiago? Não vai, porque ele não tratou da questão da instância que tem que ter a responsabilização do advogado público. Exatamente. Pois, Michele, a explicação foi ótima. É bom que a gente dá uma aprofundada nesse tema do parecerista, inclusive falando sobre a questão do erro grosseiro, que também tem a ver com a proposta do nosso curso. Eu sempre tenho falado com o pessoal, na verdade... E o erro grosseiro vale para todo mundo, para qualquer agente público. A interpretação de erro grosseiro é bom deixar claro isso. Só que a intenção aqui da gente, e ao longo do curso eu tenho falado isso, é de apontar os erros, mesmo que eles não tenham ainda sido tratados como erro grosseiro. Então eu estou tentando fazer com que o pessoal atente para os erros de forma geral, para que a gente não corra o risco de ter isso sequer avaliado pelo Tribunal de Contas do Estado, da União, enfim.
para que o pessoal não corra nenhum risco. Porque a gente tem muito servidor municipal, muito servidor estadual, pessoas que não necessariamente são formadas em direito e que atuam com licitações e contratos. Muitas vezes são pessoas muito versadas em logística pública, administradores competentes, mas que ficam com esse receio. A gente viu aqui uma confusão sobre o erro grosseiro. Sobre erro grosseiro, que envolve toda uma discussão jurídica, né? E aí fica o pessoal lá na ponta, mas afinal, como é que eu vou, o que que eu devo, como é que eu escapo disso aí? Uma régua que eu sempre digo, tá? É o seguinte, fundamente, motivação. Você é de Tribunal de Contas, você controla por onde? Exatamente, eu falei muito isso ontem. Motivação. Eu falei muito isso pro pessoal ontem, que 2 princípios que eu destaquei. O princípio da publicidade e o princípio da motivação. A gente só vai poder saber e analisar a circunstância do agente se ele escreveu o que ele está passando. E aí é uma motivação bem fundamentada. Exatamente. Que aí eu vou considerar aspectos técnicos, aspectos jurídicos, doutrina, jurisprudência. E aí, pela motivação, você sabe disso. Tem como você ver se a coisa ali teve dolo, se ela teve má fé, se ela teve boa fé, se o agente público ali no dia a dia dele, ele estava bem intencionado e queria resolver a situação e não tinha condição. Porque eu já fiz parecer numa situação que eu falei no parecer. Aqui não tem muito o que fazer, porque se ele for nessa direção, ele pode ser responsabilizado. Que a minha função é apontar risco, né? Para o gestor poder decidir. Se ele for nessa outra, ele também vai ser responsabilizado. Então, não tem muito aqui o que ele fazer. E aí, já nessa atuação, você coloca no parecer as várias possibilidades para que o gestor... E aponta risco. Não é só botar possibilidade, para que ele possa decidir lá na ponta, tá? Perfeito, perfeito. Bom, podemos passar para a nossa próxima parte? Ou tem mais alguma coisa aí de erro grosseiro? Eu vou deixar só por final uma decisão que é importantíssima, que é de 2018 até, e foi no habeas corpus, lá no Supremo Tribunal Federal, que é do Gilmar Mendes, que ele fala, atribuir responsabilidade integral ao parecerista, olha só como é confuso isso lá, pode acarretar 2 reveses ao funcionamento da administração. Em primeiro lugar, o parecerista estaria menos propenso a trazer tese inovadora, porque ele vai fazer o quê? Não, já que eu tô com Exatamente, ele não vai dar nenhuma a opinião faca ousada. no pescoço, eu não vou inovar. Isso certo? contradiz, inclusive, um dos objetivos do processo licitatório, que é de incentivar a inovação. Quem é que vai incentivar a inovação com a faca no pescoço? Sabendo que pode ter um entendimento no futuro de um tribunal de contas completamente contrário ao que você está dizendo naquele momento. Exatamente. E aí, para finalizar, ele coloca a responsabilização plena dos advogados públicos por suas opiniões jurídicas ocasionaria a assunção por parte desses das funções de administradores. Que aí é o que eu coloquei para você, né, Tiago?